Pronto, agora nós estamos assim oficialmente em aula, não é? Quantas emoções, vamos começar aqui. Gente, essa primeira aula foi aberta, tá? Ela foi aberta para quem quisesse assistir. É, mas eu quero avisar que é um curso, ele está confirmado, não é? Nós somos poucos alunos, a minha intenção é fazer um grupo pequeno mesmo. E qual que é a intenção? É assim, ó, para aqueles que fizeram aula comigo para a Polícia Civil, na preparação preambular, na oral, na dissertativa, a gente fez esse esquema e eu achei que ele funcionou muitíssimo bem. Então, eu vou fazer também agora para o pessoal da Polícia Federal. Então, não valeu a pena, gente? Eu achei que valeu muito a pena. Eu tô falando isso porque a Francine e o Eder estavam aí comigo. Então, esse aqui ainda vou fazer assim. No caso, vai, vamos falar do último curso que a gente fez para a prova oral, para a prova civil, mas a oral. Eu entregava materiais com as perguntas, perguntas e respostas, e aí as pessoas tinham que seguir estudando aquele material, porque ele servia como um roteiro de estudo, e eu sempre entreguei materiais assim, teóricos subsidiários, né? Para esse curso eu vou fazer a mesma coisa, só com uma diferença. Como é para prova escrita, vamos falar assim, não é de certo e errado, eu vou mandar os materiais para vocês deste tipo que vocês receberam para esse início de curso. Então, ele vai por tema. Por que que eu resolvi fazer por tema, gente? Para que vocês possam saber exatamente como que as questões aparecem por assunto. E para vocês se familiarizarem com as questões. Porque assim, ó. Eu não julgo a prova do CESP, eu gosto de falar CESP, tá? Não gosto de falar SEBRASP. Eu não julgo as provas do CESP provas difíceis. Eu acho elas até relativamente simples, mas para aquele que de fato estudou. Não é uma prova, falando agora em português, tá? Em especial. Não é uma prova que a pessoa, como é que o pessoal faz hoje em dia? Grava mnemônico, decora algumas regrinhas e faz a prova, não é? Porque dá para excluir ou dá para fazer um jogo com a questão. Aqui não. Aqui ou você sabe ou você não sabe. Todos estão avisados disso, né? Portanto, o que que acontece? Você tem que conhecer a questão, tem de conhecer a linguagem do examinador para você saber exatamente o que é que ele quer que você pense, né? Então, quando a gente fica, em português em especial, quando a gente fica muito tempo só na teoria, na hora de resolver as questões, a gente se perde. Porque para todas as matérias, não existe aquela dificuldade. Você estudou a teoria, quando você pega a questão, você não sabe como que você vai resolver. Aconteceu isso com todo mundo aqui, eu tenho certeza. Em toda a prova que foi fazer na vida. E, e para o CESP não é muito diferente. Só que ela é mais manhosa em português, porque, como eu falei, aqui você tem que estudar mesmo e conhecer o conteúdo. Não sabe, pula a questão que é melhor, não é? Então, a gente faz um resumo teórico, a gente discute a teoria, certo? Eu gostaria muito disso, inclusive, que vocês. Tudo bem, Heather. Eu gostaria muito que vocês participassem bastante da aula, perguntem o que vocês tiverem vontade. Geralmente as pessoas se sentem inibidas, mas o grupo é pequeno justamente por isso. É por isso mesmo que nós estamos aqui, tá, gente? Que é para que vocês possam perguntar, para que vocês possam participar, porque quando está em grupo grande não é ruim, você não tem muito acesso, né? Então, dessa maneira, vocês podem perguntar tudo. Inclusive, se vocês quiserem, ao longo do curso, ir mandando questões para mim, professor, essa questão eu fui fazer, não consegui, porque quando vocês estão estudando sozinhos, vocês também pegam questões para resolver, certo? Ah, sim. Os materiais vão sempre com antecedência, tá? A gente fecha a aula hoje, quando for amanhã ou segunda-feira, eu já estou mandando o material seguinte, na medida em que a gente for terminando o material por tema. Então, deixa eu me mostrar para vocês uma coisa. Ah, peraí. Hum. Pronto. Então é assim, ó. A gente abre aqui. Como eu falei, vocês receberam material para vocês mesmos, para vocês poderem responder, mas eu sempre vou mandar os slides junto, porque toda vez que eu monto o curso desse jeito, alguém fala, professora, manda o slide para a gente, porque a gente quer acompanhar a aula com o slide. Então tá bom. Porque existe uma diferençazinha do slide
para o material que vocês receberam. Nesse material que vocês receberam estão todas as questões, mas a depender do assunto eu ponho uma teoria mais extensa. Então é assim, ó, quais são os temas que nós vamos trabalhar para poder abarcar todas as questões CESP? Veja, vou repetir, o foco desse curso não é a teoria, tá? A depender do assunto que vamos tratar, pode ser que a gente fique mais tempo na teoria e também vai depender da dificuldade de cada um, certo? Porque a turma é pequena justamente para que a gente possa suprir todas as dificuldades. Então, a gente vai ter, hoje, né? A gente abre o curso com acentuação gráfica e ortografia. Aí a gente vai para a morfologia, que é a morfossintaxe em todos os assuntos, emprego de palavras variáveis e invariáveis, formação de período composto e composto por subordinação e coordenação. Depois, a gente vai ter somente emprego de pronomes e colocação pronominal. Em seguida, a gente vai ter um material só para verbos. Depois, a gente vai ter o material só para as funções do que e do se, porque elas caem bastante, né, nessa prova. Concordância, regência com a crase, emprego de sinais de pontuação, os mecanismos de coesão mais a coerência, significação de palavras, reescritura de texto. Depois a gente vai para a parte textual mesmo, que é a parte de tipos e gêneros textuais, mais a parte de interpretação. Eu ainda, dentro desse curso, vou dar para vocês dois simulados a serem feitos. Ó, quando nós chegarmos aqui, na pontuação, a gente já faz um simulado. Na aula seguinte, eu mando o simulado para vocês, vocês vão fazer em casa, lógico. E depois, na aula subsequente, a gente começa a correção do simulado. E lá no último material, vocês também vão ter um simulado. E aí, nos últimos encontros, a gente faz a correção desse simulado. Entendido como funciona? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Olha, em primeiro lugar, é, a parte de acentuação e grafia cai nessa prova, tá? Ela cai. E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei para vocês de certa forma, um resumo, né, que é do jeito que eu gosto de fazer, mas antes eu vou lembrá-los de como a gente analisa os encontros vocálicos, porque sempre a pessoa memorizou a regra, mas depois ela se perde. Então, primeira coisa, antes de a gente olhar aqui, há uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês mesmo. É, quando a gente fala em acentuação gráfica, pensando nas questões desta banca em especial, né, eles perguntam para vocês assim: tal palavra é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra X, Y, Z? É assim ou não é? Todo mundo aqui já resolveu a questão Sebrasp, certo? Então vamos lá. Em geral, as questões de acentuação elas vêm assim. Não é uma regra, mas é a basilar de acentuação, ela funciona dessa maneira. Muito bem. Quando vocês vão fazer a comparação de uma palavra com a outra para saber a regra do acento? O que que vocês raciocinam? Para mim, sempre o foco sempre o foco do ensinamento para vocês está no raciocínio que você tem que usar para resolver a questão. Porque da teoria é fácil, né? O ponto é como que você pensa, como que você tem de articular o raciocínio para responder a uma determinada questão. Então, no caso desta questão, desse tipo de questão, que você tem de falar se uma palavra é acentuada pelo mesmo motivo que a outra ou pela mesma regra que a outra. Como que vocês costumam pensar? Vocês acham que vocês têm que lembrar da regra em si? Para falar a verdade, não. A primeira coisa que vocês têm de saber é diferenciar hiato de ditongo. E por incrível que pareça, a separação silábica aí vai fazer toda a diferença. É a separação silábica que faz a diferença, mais o reconhecimento da sílaba tônica. Então a palavra ela já vem escrita. A palavra vem escrita lá para você, certo? Então, por exemplo, se vier a palavra tóxico, por que que ela é acentuada, gente? A palavra tóxico, por quê?
Ninguém sabe me falar? Proparoxítona, né, professora? Proparoxítona, boa. A proparoxítona. Então, ali na hora, nem que você não lembre o nome, você está fazendo uma prova escrita, você vai ver. Bom, o acento não está na última sílaba, não está na penúltima, está na antepenúltima sílaba, certo? Tá. Então, para você comparar a palavra tóxico com outra palavra, o que que você vai ter que ver? Se a outra palavra também tem o acento na antepenúltima sílaba. Vocês entenderam? Então a questão não é eu lembrar a regra em si. Primeiro é eu entender se a sílaba daquela palavra que ele colocou para gente, né? É, é a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? E se a outra palavra vai ter acento na mesma sílaba também, se é na última, na penúltima ou na antepenúltima. Então a gente vai lembrar, porque é isso que vai fazer a comparação. Agora, se vocês confundirem hiato com ditongo, aí é um problema. Aí é um problema sério, porque por mais que você tente, eu falei a palavra tóxico, mas cai, por exemplo, a palavra consequência. Qual é a sílaba tônica da palavra consequência? Tem, né? É o Consequente. Quen, isso. Não precisa ter medo de participar, gente. A Mari, eu adoro a Mari. A Mari responde tudo. Ela participa de live do YouTube, ela responde. Eu adoro porque assim a gente vai conhecendo vocês e a gente também tem como ajudar mais ainda em aula, né? Então a sílaba tônica é o Quen. Muito bem. Essa palavra, ela tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo ou porque ela é uma proparoxítona? Vocês podem escrever se vocês quiserem, fiquem à vontade. O que eu estou fazendo aqui é mostrando para vocês o raciocínio que deve ser feito. Olha lá, É, consequência. Então, ela é uma paroxítona ou ela é uma proparoxítona? tem aquela regra do hiato, né? No final, mas pelo que eu conheço da palavra, eu normalmente considero ela como paroxítona, terminada em ditongo Muito bom. crescente. Então, é aí que entra a importância de a gente saber diferenciar o hiato do ditongo. É uma questão extremamente simples. Mas o ponto de dificuldade dessa questão está em você diferenciar o ditongo do hiato. Então, no caso, Mari, e para todo mundo aqui, você vai fazer consequência. É uma paroxítona terminada em ditongo, porém, essa palavra tem o ditongo crescente. Quando nós temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente, o que que acontece? Ela também pode ser considerada uma proparoxítona. No caso desta banca, todas elas fazem isso, mas quem evidencia mesmo, que eu vou explicar agora, é a Sebrasp. Então, o que que a Sebrasp considera aqui? Que a palavra consequência ela tem acento por dois motivos. Por ser uma paroxítona terminada em ditongo, então a Mari acertou, não é? Mas ela também pode ser considerada uma proparoxítona, ainda que essa proparoxítona seja um acidente, então ela é chamada acidental, certo? Então, veja que ela tem acento, a palavra consequência, por dois motivos. Então, a banca considera que é por duas regras. Tudo bem? Então, ela não tem acento pelo mesmo motivo que a palavra tóxico. Por quê, gente? Porque tóxico é uma palavra exclusivamente proparoxítona. Tudo bem? Outra coisa que eu quero saber de vocês. Consequência é, é exatamente igual à palavra livraria? O que que vocês acham? Ó, consequência, livraria. Elas têm as mesmas características, eu posso considerar a mesma sílaba tônica, a mesma separação silábica, tudo igual? Não. Ó, por quê? Você faz consequência. Então, o quen é forte. Agora, olha a livraria. Livraria.
A. A sílaba tônica é Nuri. Conseguem perceber pelo som? Então é em cima disso que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá. O primeiro que chamar a atenção, porque quando o professor está explicando, eu estou falando de todo e qualquer matéria, tá? Quando a gente está explicando, a pessoa fala, ah, entendi. Aí, quando vai para a parte prática, sempre você fica com aquela cara assim para mim, será possível? Então, vamos trabalhar em cima disso. Olha lá. Peraí, que eu vou pôr o material aqui. Então, primeira observação que eu fiz aqui é o seguinte. A gente tem o acordo para ser considerado, não é? E o acordo vem sendo muito cobrado. Então, o que que acontece, ó? Ah, esses grupos Keki, Gegi podem ter o U pronunciado. Às vezes não. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, queijo, esse U é pronunciado? Não, ele não é. Não. Não. Tanto é que a gente vai pensar assim, ó, queijo, tá vendo? Então, esse QU, ele tem o som mesmo do K. O som é esse aí. Por isso, esse U, como não é pronunciado, não vai trazer para a gente a menor dificuldade. Então, essa palavra não é a que eu quero ilustrar aqui, tá? Agora, eu coloquei aí para vocês no material a palavra sequestro. Então, olha a diferença, ó. Queijo, esse U não tem som. Agora aqui é sequestro. Tá vendo? Então, a gente pronuncia esse U, certo? Sequestro. Essas palavras que têm os grupos quequi, guegui, cujo U é pronunciado, né, mas de forma fraca, por isso a gente chama átono, porque a gente faz sequestro. Aí o S que é forte, tá vendo? Ó, essa aqui. U é pronunciado, mas o S que é forte. Então, antigamente recebiam o trema para falar: olha, esse U é pronunciado e é átono. Era essa a função desse acento aí. Aí veio o acordo e tirou esse tema. Então a gente continua escrevendo sequestro, mas a gente não marca mais a pronúncia desse U com o trema, tá? Então a gente fala sequestro e escreve assim. Fala queijo e escreve exatamente igual ao sequestro, ou seja, não faz marca nenhuma de diferença de som, tá bom? Acontece que em algumas conjugações verbais, certo? Em especial dos verbos terminados em guar, quar e quir. Vamos lá. Em que esses grupos também aparecem, tá vendo? Mas aqui a gente tem, inclusive, um grupo diferente, né? Então, mas nos verbos com essas formações aqui. Eu vou mostrar para vocês o verbo averiguar que eu pus aqui em cima. O verbo averiguar, aliás, ó, o averiguar e o apaziguar. Eles caíam muito em prova antigamente, muito, muito. E quando eu falo antigamente, antigamente mesmo, né? Então, eu estou falando lá do início dos anos 2000. Por que que eu estou falando isso? Porque, especialmente em área fiscal, em área de tribunal e Polícia Federal, sempre tem uma prova mais trabalhadinha também, tá? Especialmente se você decidir ser escrivão ou escrivã. Aí, em português, o negócio pega. Então, o que que acontece? Ó, esses dois verbos. Eles eram antes do acordo pronunciados assim no futuro, no presente do subjuntivo. Então vamos lá que é aquele presente subjuntivo que a gente põe o que antes. Que eu averigue, né? Mas as pessoas tinham o vício de falar que eu averigue. Pode reparar como as pessoas falam, deixa que eu averigo para você, né? Só que o certo é averiguo, averigue, com esse U pronunciado, só que aqui ele é tônico. Veja, averigue é diferente de sequestro. Aqui no sequestro, o E é forte. Aqui no averigue, o U é forte. Então, quando antes do acordo, né, havia o trema para o som do U pronunciado átono, não é?
Também havia o acento agudo para o U pronunciado e tônico destes verbos aí, certo? Então, averiguo, apaziguo, que eu averigue, aí lá o acento, não é? Que eu apazigue. Muito bem. Com a cor de 2012, o trema caiu, então sequestro passou a ser escrito assim, certo? E todos os verbos colocados aqui com essas terminações que eu marquei para vocês em amarelinho, eles passaram a ter duas pronúncias e, portanto, duas grafias. Então, eu enxago com acento aqui, ou eu enxaguo sem acento algum. Então, o trema caiu e o acento agudo desse U também, porque senão seria assim, eu enxaguo. Mas não, como o trema do U fraco, né, do U átono caiu, também caiu o acento agudo do U tônico. Vocês entenderam direitinho? Então, numa prova hoje, resumindo para vocês, o que que é importante saber? Primeiro que o trema não vale mais, mas isso eu acho que é bem simples para todo mundo aqui, certo? Agora, se cai qualquer verbo com essas terminações guar, quar, quis, que vocês estão vendo aí, como o verbo enxaguar, por exemplo, que antigamente a gente ensinava que eram os verbos da água, né? Os verbos da água. Então, como vocês estão vendo, por exemplo, enxaguar, ele era diferente do apaziguar e do averiguar. Agora eles são todos iguais. Então, do jeito que está escrito enxago, com essa sílaba tônica, ou enxagu, também estão o averiguar, o apaziguar e todo o delinquar e assim por diante. Então, a gente vai ter assim, delinquir, na verdade, né? Eu fui falando todos iguais, mas é o delinquir. Aí, o que acontece, ó? A gente vai falar, eu apaziguo, tá aqui, ou eu apaziguo. Aí eu quero saber de vocês, qual dessas duas formas verbais tem acento? Então, pelo acordo, depois do acordo. Escrevi muito aqui embaixo, foi difícil. É para vocês me dizerem, vai algum acento aqui numa dessas formas verbais ou não? É só colar do enxaguar, gente. Tô dando a cola tá aí na tela. Ó, eu apaziguo, assim, ou eu apaziguo. É isso. Então, aqui, ó, olha, enxaguar, você vai ter a paroxítona, tá vendo? Apaziguo, com acento. E aqui, eu apaziguo, que é a outra pronúncia, terá o U forte pronunciado e tônico, sem acento algum. Então, para uma prova, o que é importante vocês saberem? Que tanto faz a sílaba tônica que você vai considerar. Se é apaziguo ou se é apaziguo. E também saber que o verbo conjugado assim tem as duas grafias, porque tem duas pronúncias. Em outras palavras, pode ou não ter o acento. Professor, eu nunca tinha observado esse detalhe com relação ao aguar, quá, que. Nunca tinha observado isso. Primeira Sim. vez que eu presto atenção. É porque, na Muito bom. verdade, antes, né, antes do acordo, a gente estudava só o trema, que era isso aqui, ó, que, gegi, acabou. Era isso que se estudava. Mas acontece que é por isso que eu falei que lá atrás, nos concursos antigos, não é? A gente tinha muita questão em cima do apaziguar, do averiguar, mas muita. Porque a pronúncia era do jeito que eu falei, não é? Como eu escrevi para vocês aí, ó, que eu averigue. Mas era muito difícil um Cristo que falasse assim. E eu, até hoje, se vocês observarem as pessoas falando esses verbos, elas falam: Ah, pode deixar que eu averigo para você. É muito raro alguém falar eu averiguo. Muito raro, muito raro. Então, isso caía muito em prova, porque o certo era somente falar, deixa que eu que eu averigue para você. Não é isso que a pessoa, a gente punha, a pessoa colocava a sílaba tônica no ri. Só que a sílaba tônica é no gu. Agora não. Agora ninguém erra. Porque se falar de um jeito ou se falar de outro, tá certo.
Tudo bem, gente? Posso passar para frente? Professora, Fala. professora, eu tenho uma dúvida. Aí a separação da sílaba muda também, né? Por conta do acento. Sim, sim, exatamente. Por que que você vai fazer? Apazigo, que é a base, né? Paroxítona terminada em Isso. crescente aí. Ou apazigo, ou. Aí você separa tudo. Hum, É Tá. por isso, Fran, que eu falei, não é? A parte importante da acentuação gráfica não é a regra do acento, que a regra do acento é fácil. O que é difícil é você fazer isso aqui. Por isso que eu dou muito mais importância para essa parte inicial. Você vai ver. Vocês vão ver que nas regras a gente vai passar em 5 minutos. Agora, isso aqui eu quero que vocês entendam muito bem, porque é isso que vai fazer toda a diferença depois. Hum, Tá bom? Então vamos para frente. Ah, se para aqueles que forem fazer realmente o curso, né, todas as aulas, se vocês quiserem. Já vou avisando. Eu vou fazer as anotações aqui nos slides e vocês vão fazer as de vocês aí na sua casa. Mas se vocês quiserem, eu salvo as anotações dos slides e passo para vocês, tá? Eu vou fazer isso. Aí quem tiver interesse pode pegar com todas as anotações depois. Que às vezes passa alguma coisa que você não anotou, aí você vai falar assim, nossa, como é que era isso aqui mesmo? Vai falar que nunca aconteceu isso. Nunca já não aconteceu isso, você está assistindo aula, anotou uma coisa, você fala assim, nossa, por que será que eu anotei isso? Ou então, nossa, como é que foi isso aqui que na hora a professora explicou, eu entendi, mas agora eu não consigo lembrar. Então, eu deixo tudo anotado e passo para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de acentuação gráfica, nós falamos principalmente do agudo e do circunflexo, certo? O circunflexo e o agudo são acentos que são usados apenas em sílabas que são fortes, as sílabas tônicas. E todas as palavras em língua portuguesa terão uma sílaba tônica. Todas terão uma sílaba que vai ser a tônica, certo? Muito bem. Acontece, então, que a pergunta sempre é: por que que existem dois acentos com a mesma função? Ou seja, de marcar a sílaba tônica? Porque eles não têm exatamente a mesma função. Ambos marcam a sílaba tônica, porém, o agudo, ele vai marcar o som aberto, com avó, e o circunflexo vai marcar o som fechado, como em avô. Certo? Bom, aí veja bem, todas as palavras são acentuadas? Não. Se todas fossem, nossa vida estaria muito mais fácil. Mas nem todas serão, e é em cima disso que as questões são trabalhadas, certo? Então, é como eu falei, para a gente entender quando então a gente usa o acento e quando a gente não usa, que é esse o crivo do conteúdo de acentuação gráfica, não é? De a gente saber quando usar o acento agudo e quando usar o circunflexo, a gente precisa lembrar é, alguns detalhes. O primeiro é essa consideração. Todo mundo lembra que a oxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última. Paroxítona são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Tudo bem? Tranquilo isso, gente? Bom, eu vou andando. Qualquer coisa, sabe, é só levantar a mão aí ou abrir o áudio e falar, tá bom? Então, comigo aqui, essas palavras aqui, eu uso já há muitos anos, mas elas são ótimas para a gente lembrar como que a gente pensa uma vogal, uma semivogal, como a gente diferencia um ditongo de um hiato. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: toda sílaba em português, gente, é para responder, mesmo que responda errado. Eu quero que vocês me respondam. Eu não quero ninguém dormindo aí do outro lado, não é? Todas as sílabas têm vogal? Em português, todas as sílabas têm vogal? Sim, Sim, todas têm vogal. Quantas vogais pode haver em uma sílaba? uma. Uma só. Exatamente. Então, funciona da seguinte maneira, ó. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente tem para cada sílaba, espera só um minutinho que a caneta. Para cada sílaba em português, certo? A gente deverá encontrar uma vogal. Apenas uma vogal. Não existem duas vogais na mesma sílaba. Parece bobagem falar isso, mas é tão importante a gente entender isso. Por exemplo,
Na palavra hoje, quantas vogais existem aí? Vamos, gente, sem medo de ser feliz. Duas vogais. Duas vogais. O O e o E. É isso que faz você enxergar na palavra hoje duas sílabas. Porque a vogal é que forma a sílaba. Então, tá aqui. A palavra hoje, como tem duas vogais, olha que simples. Como ela tem duas vogais, ela tem duas sílabas. Certo? E qual é a sílaba tônica da palavra hoje? Ó, É o U. Quem o, tem dificuldade, quem tem dificuldade em reconhecer sílaba tônica? Olha, já é uma vida que eu passo ensinando isso assim. Você tem que saber que essa sílaba aqui é a tônica, e para você ter a certeza da sílaba tônica, você faz assim. Tá vendo esse balãozinho aqui? Quando eu faço um balãozinho é porque vocês estão imaginando só, tá? É só um raciocínio. Não é nada, aqui não tem nada a ver com gramática, nada. Isso é coisa que eu inventei. Então você imagina um O na frente de todas as palavras, chama a palavra e verifica qual das sílabas fica mais tempo sendo pronunciada. Então, por exemplo, na palavra hoje, a gente faz assim, ó, hoje. Perceberam que o som da sílaba O é o som que mais tempo eu fiquei pronunciando, que se estendeu? Por isso que ela é a sílaba tônica. Tudo bem, gente? Então eu quero que agora vocês vão abrir esse microfone e vão falar para mim. Qual é a sílaba tônica da cadeira? Não precisa chamar a cadeira em voz alta, não. Só chama na sua imaginação e me diz qual é a sílaba tônica da palavra cadeira. dei. É o D. Se alguém discordar, pode falar. Em ventilador, qual é a sílaba tônica? Dor. O dor. Todo mundo, se alguém discordar, pode falar que acha que não. Tem problema. Aqui ficou D, aqui ficou dor por enquanto. Vamos lá, em melancia. Sim, Em substância. Gente, essa não dá para ter dúvida. Olha o acento aí. É o tan, ó. O acento tá aqui, essa mesmo eu vou falar, porque eu pus o acento. E na outra, substancia. Chama, gente. É o si. É o si, Jéssica, ó. Substancia. Pronto. Então, ótimo, vamos lá. Muito bem. Por isso que eu falo, a gente, como nós estamos num grupo pequeno, o legal é a gente participar mesmo. E aí as pessoas, eu vou falar, é muito comum as pessoas ficarem intimidadas por medo de errar. Gente, nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Isso é muito chique. Então a gente pode errar à vontade. Só não pode errar quando? Na prova, né? Na prova você não pode. Aqui você pode errar à vontade. Vocês sabem que errar em aula é super importante. Acertar também é, mas errar é mais importante. A gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Então, a aula é o momento de errar, certo? E vocês sabem que por que que eu fico chamando vocês para participarem da aula? Isso é muito importante. Porque acontece o seguinte, em geral, o aluno que assiste a aula, ele está no momento de estudo passivo. Isso que eu falo para vocês é muito importante. Olha, eu também sou uma pessoa especializada em mentoria de comportamento de estudo, tá? Então, o que que acontece? Quando eu faço a mentoria comportamental, emocional com o aluno, não estou falando de português, não. Estou falando de acompanhamento de estudo mesmo. Que a gente cria cronograma, cria a sequência das matérias, analisa uma série de coisas. Bom, é, o que que acontece? E isso é comprovado, então eu estou falando para vocês terem uma forma diferente de estudar. O que que acontece? Quando vocês estão em aula, vocês estão no momento do estudo passivo. O estudo passivo faz com que vocês retenham pouco conteúdo. Então, é por isso que eu, no anúncio desse curso, falei, gente, é grupo pequeno, não é grupo grande. Tanto é que se eu só tivesse 2 alunos matriculados, eu teria começado o curso numa boa. Por quê? Porque eu não estou preocupada com o número de alunos, eu estou preocupada com a aprendizagem de vocês em primeiro lugar.
Então, se a gente fizer um grupo de até 8 pessoas, né? Se essa turma chegar a 8, eu vou permitir que ela chegue até 10 alunos, se for o caso. Por quê? Porque o que eu quero é que a gente foque na participação. Porque, Francine, faz a diferença ou não faz a participação? Faz sim, professora, Faz, porque porque com a participação que a gente consegue responder pergunta na prova oral, no caso da PC. no caso da oral, mas mesmo na prova escrita, Ah, não, qualquer uma. A gente aprende mais. aprende mais. Aprende porque você tira a sua dúvida e porque quando você erra, você fala, ah, então eu estava pensando assim, tenho que pensar assado. E outra coisa, quando vocês respondem para mim, eu também estou mais apta a sanar as dúvidas que vocês têm. Porque às vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, mas você vai ver a pessoa levanta uma dúvida que eu nunca tinha pensado que ela pudesse ter aquela dúvida, mesmo com quase 30 anos de experiência só de concurso público. Porque, gente do céu, faz tempo que eu dou aula. Outro dia eu fiz a conta, eu assustei, porque vai fazer 40 anos que eu dou aula. Então é assim, a gente tem que realmente aprender constantemente. Então, essa parte de participação eu vou cobrar muito, vou ser chata, tá bom? Ó, então, a gente viu o seguinte, a gente marcou as sílabas tônicas. Se eu for chamá-las, essas palavras, todas elas estão com a sílaba tônica correta, ó. O hoje é o O. O cadeira é o D. O ventilador é o dor. E vocês sabem que essa palavra, por ela ser grande assim, muita gente pensa que é o ti, por causa do som do T, que ele chama atenção. O lá, aí é o A que chama atenção, né? E, no entanto, a sílaba tônica é o dor. Na melancia e no substancia, né, a maioria, Jéssica, me responde o que você respondeu. Eu pergunto a sílaba tônica, as pessoas me dizem que é o cia. Em ambas as palavras que elas têm as mesmas características, percebam aí, certo? Por quê? Porque a gente faz melancia. Ah, então é o cia. O que ocorre é o seguinte. Eu vou aqui para frente um pouquinho para mostrar uma coisa para vocês. Olha, aqui. O A, gente, sempre é vogal. Por isso que na palavra melancia, a gente vê que o si tem o som forte, a gente percebe pelo som. Tudo aqui é no som. Melancia, tá vendo? É o si que é forte. Mas como o A sempre é vogal, o que que significa? Que o A sempre é forte, porque as vogais são mais fortes do que as semivogais. Porque esse semi dá a ideia de metade mesmo. Então, as vogais são fortes e as semivogais têm o som fraco. Elas são fracas. São tônicas e átonas, né? Mas eu gosto de falar assim para ficar mais evidente a informação. Então, como que você vai distinguir? O A não tem o que distinguir. O A sempre vai ser vogal. O E, como é que eu distingo o E de quando ele é vogal e de quando ele é semivogal? Porque isso vai ser muito importante. O E sempre é vogal. Ele será semivogal aqui, ó. Quando ele assumir o som do I. Tudo que eu ponho em barrinha é o som, tá? Não é a letra em si, mas é o som que é emitido. Então, quando a gente fala mãe, reparem que esse E tem som de I. Ó, eu vou escrever do jeito que eu falei. É assim ou não é? É. Então, nesse caso, o E é uma semivogal. O O, olha lá, o O, ele é vogal. Ele é vogal. Só que nas palavras em que ele tiver o som do U, ele será uma semivogal. Por isso a gente diz mão. É por isso que quando a gente está aprendendo a escrever, né, quando nós estamos sendo alfabetizados, a gente troca muita letra. Porque nem sempre a letra corresponde com o som que a gente emite. E quando nós somos crianças, que nós estamos nos baseando na fala, muito mais na fala do que na escrita, porque a gente tem pouca experiência de leitura ainda, o que acaba acontecendo é que a gente acaba escrevendo desse jeito quando é bem pequeno. Porque a gente escreve como a gente fala. Agora que vocês são adultos, vocês me dão trabalho porque vocês pensam na escrita e não conseguem prestar atenção no som. E é o som que vai definir tudo que eu vou explicar aqui, certo? Então eu quero que vocês prestem muita atenção aqui agora com a escuta, tá? Então olha só.
O I é vogal, assim como o U é vogal. Então, essas duas são muito parecidas, certo? Quando é que elas são semivogais? Aí eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui em mim. Vocês, aqueles que estão com câmera fechada, não sei se estão me olhando. Eu quero que vocês olhem para mim e quero que vocês separem no movimento da minha boca. E isso é muito sério, não estou brincando. Tem gente que às vezes pensa que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Ó, quando eu falo, repara no movimento da minha boca, tá? Quando eu falo país, quantas vezes a minha boca mexe? Ó, país. Quem tiver vergonha de falar, pode escrever, porque eu acompanho o chat, tá? Quantas vezes a minha boca se mexeu? Duas. Duas. Isso aí, isso mesmo, duas. Muito bem. Então, veja, país, ó, país. Então, pronunciem vocês aí também. Vocês estão com o microfone fechado, vocês vão falar, ninguém vai escutar. Pronunciem e percebam o movimento da boca. Isso é muito importante. País. Eu costumo falar, põe o dedo no queixo, porque quando a gente põe o dedo no queixo, a gente vê o queixo balançando, a gente sente o queixo balançando, fica melhor ainda para a percepção do som, tá? Ó, país. Você vai ver que realmente existem dois movimentos. Isso significa que o I é pronunciado. Peraí que a canetinha soltou. Vocês vão perceber que o I é pronunciado, não é? Separadamente do A, porque ele forma um movimento da boca, ó. País. Agora falem aqui, paz, paz. Quantas vezes minha boca se mexeu? Uma. Uma, uma só. Vocês podem digitar que eu acompanho mesmo, o chat tá aqui do meu ladinho, tá? Ó, paz, paz. É numa única abertura de boca que eu pronuncio essa palavra. É aí que você vai entender quando o gramático coloca no livro de gramática, que não é didático, não é? Que o I e o U, tá aqui escrito para vocês como a teoria reza, né? Que o I e o U, quando eles são pronunciados junto com a outra vogal, eles é que viram a semivogal. Então, quando você lê isso, você fala assim, ah, tá bom, como é que eu vou saber isso? Pelo movimento da boca. Então, quando eu falo país, país, eu movimentei duas vezes a minha boca porque o I tem um movimento, o is, ele vai ter um movimento diferente do pá. Então, a gente pronuncia separadamente, ó, país. Agora, quando eu falo pais, vê que é uma única abertura de boca, porque é o único movimento, ó, pais, pais, os pais vieram. Então, nesse caso, a gente movimenta a boca uma vez só. Isso significa que o I foi pronunciado na mesma abertura de boca que o A. Vocês concordam comigo? Vocês entendem isso? Ótimo. Então, é nessa hora que o I vira semivogal. Vamos comparar aqui, ó. Quando eu digo saúde, ó, saúde. Essa palavra que tem três sílabas, ficou evidente para vocês, ó, saúde. Eu estou forçando bem o movimento da boca para vocês visualizarem. E vocês têm que prestar atenção, então, quando vocês falam pelo movimento de boca. Muito bem. Então, veja que em saúde são três movimentos, porque são três sílabas. O que significa que o U é pronunciado separadamente do A. Apesar de estar ao lado dele, ele é pronunciado separadamente. Agora, quando a gente diz saudei, quantas vezes eu movimento minha boca? Duas vezes. Duas vezes, perfeito. Isso significa que esse U é pronunciado na mesma abertura de boca que o A. Por isso, esse U é a semivogal e o A sempre vai ser a vogal mesmo, certo? Inclusive, vou aproveitar essa palavra saudei, porque em day, não é a demonstração que eu estou fazendo, mas veja, ó, saudei. Se eu movimentei a boca duas vezes, não existem duas sílabas? Se eu movimentei duas vezes, são duas sílabas. Isso significa que esse I, aqui junto desse E, ele é vogal ou ele é semivogal, gente? Esse I do Saudei. Semivogal. Semivogal, saudei. Isso aí, é uma semivogal. Então, então pela Marisol, eu vou me basear na Marisol, então vocês entenderam. Ó, então, vamos voltar aqui.
Por que que eu falei que para cada sílaba a gente tem apenas uma vogal e na palavra cadeira, o E e o I ficaram na mesma sílaba? Porque temos uma vogal e uma semivogal. Menina linda, isso aí. É isso aí, Mari. Então, se a gente tem uma vogal e uma semivogal, somente a vogal é que constitui a sílaba. Então, essa semivogal vai ter que ficar junto com ela. Por isso que o I é pronunciado na mesma abertura de boca que o E. Quando a gente tem um encontro de uma vogal com uma semivogal, ou de uma semivogal com uma vogal, não importa a ordem, né? E existem as duas. A gente tem o encontro vocálico chamado ditongo. E o ditongo forma uma única sílaba, ele não pode ser separado, justamente porque só tem uma vogal. No caso deste ditongo, que começou com a vogal, que é o som forte, e foi para a semivogal, que é o som fraco, a gente tem um ditongo crescente ou decrescente? Ó, o som caiu. Ele começou na vogal, que é o forte, depois foi para a semivogal. Decrescente, Decrescente. decrescente. Ele caiu, então ele é decrescente. Perfeito, perfeito. Olha o ventilador, coisa linda. Uma, duas, três, quatro vogais. Nenhuma está ao lado da outra. Significa que não existe encontro vocálico. Então aqui você não tem que ter dúvida. São quatro sílabas, portanto, são quatro vogais, portanto, quatro sílabas. Certo? Assim. Na melancia. Agora lá, Jéssica, ó. Melancia. Ó. Melancia. Todo mundo percebeu? O que acontece é que aqui a gente tem uma vogal, aqui outra vogal, e o si que tem esse som estendido é pronunciado separadamente do A. Por isso que esse I é vogal e esse A é vogal. A explicação que eu dei antes ficou mais fácil perceber agora? Então, ó, melancia. Quando eu chamo, a gente faz melancia. Tá vendo? Porque é o si que é a sílaba tônica, e se ele foi pronunciado numa abertura de boca diferente do movimento da boca do A, numa outra abertura de boca, então ele é vogal e o A é outra vogal. Neste caso, nós tivemos também o encontro vocálico, só que aqui aconteceu o hiato, certo? Muito bem. Vamos lá. Aqui agora na substância. Olha a diferença. Aqui eu vou, digamos assim, desenhar para vocês, ó. Substância. Olha lá onde o som subiu. Substância. É o tan, que é forte. É a sílaba mais forte que a gente tem nessa palavra, certo? Isso aí, sem sombra de dúvida. Tanto que eu pus o acento para vocês observarem isso. Agora vejam. Eu quero que vocês gravem bem esse som e essa grafia da palavra. Substância. Quando o tan é forte aqui, ó, o que que acontece com esse encontro vocálico? Ele é pronunciado de uma única vez. Substância. Por isso que aqui nós temos o ditongo. Mas observem que aqui o I, na mesma abertura de boca que o A virou a semivogal e o A sempre é vogal. Então, nesse caso, a gente começou com o som fraco, depois foi para o som forte. Por isso, aqui a gente tem o ditongo crescente, certo? Olha lá, o ditongo aqui é crescente. Então, neste caso, nós temos aquela consideração da paroxítona terminada em ditongo, que, porque, por ser um ditongo crescente, faz com que essa paroxítona também seja considerada uma proparoxítona, ainda que ela seja acidental, porque é um acidente. Porque originalmente essa palavra ela é uma paroxítona terminada em ditongo. É que alguns gramáticos dizem que elas podem ser consideradas proparoxítonas porque isso não traz prejuízo para o acento, não traz prejuízo na separação silábica, certo?
E as pessoas, quando pronunciam as paroxítonas terminadas de tom crescente, têm a tendência de separar o I do A na fala. Por isso que os gramáticos chamam, alguns, não todos, vão chamar de proparoxítona acidental, aparente, enfim, né? Parece, mas não é, sabe? Então, veja lá, antes que a Francine me pergunte, já vou falar. Então, como é que a gente separa a sílaba? Como é que a gente separa a sílaba de substância, né, Fran? É assim, ó, substância ou substância. Tanto faz. Tem essa separação aí em vermelhinho ou eu vou fazer em azul. Substância. É assim, tanto vai fazer. Por quê? Porque ela é considerada paroxítona terminada em ditongo ou também proparoxítona. Todo mundo entendeu isso? Porque isso é cobrado aqui nessa banca, desse jeitinho aqui que você tem que saber. Certo? Agora vejam aí o que que acontece na palavra substancia. Substancia deixa de ser substância. Quando eu falo substância, até vou falar para vocês morfologicamente. Aqui a gente tem, observem, um substantivo. Agora, quando eu falo substancia, eu estou falando do verbo substanciar conjugado no presente. Substancia. Em qual, Emma? Ah, sim. Porque agora aqui, veja bem, na última, né? Sem acento. É assim que eu pronuncio o seu nome, Ieman? É diferente esse nome. É assim mesmo? Eu tô acertando, fala. Tá acertando, professor. Só me fala porque eu não gosto de falar o nome de ninguém errado. Que nem meu nome é Luciane. Gente, dá um pano pra manga isso. É Luciana, Luciene, dá de tudo. Ó, aqui é assim. Substancia. Separadamente. Substancia. Reparem que a palavra substancia tem o mesmo som da melancia. Que ótimo. É, vamos lá, que bom que eu acertei. Então, veja, melancia é aqui, né? Ó, substancia é assim. Não é muito comum nessa banca a gente encontrar esse tipo de questão, mas eu já vi muita banca perguntando assim: qual das palavras? Aí ela coloca lá um elenco de palavras, né? E diz assim: qual das palavras a seguir pode ter o seu acento retirado, mantendo a correção gramatical? É o caso da substância. Se eu tirar o acento, continua correta. Ele não perguntou se muda alguma coisa, ele só perguntou se mantém a correção. Mantém, porque substância é um substantivo, é uma palavra. Substancia, eu tirei o acento, mantive a correção, apesar de agora ser um verbo. Vocês entenderam? Então mantém a correção por causa disso. Todas serão assim? Não. Algumas. Ó, vocês querem ver uma outra palavra que funciona assim? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, acho que eu pus aqui direto. Só um segundo, gente. Aqui. Vou fazer isso aqui. Ó, aqui eu registrei o que eu expliquei lá atrás, tá? Porque aqui nesse slide eu vou até pular. Eu já quis explicar antes. Então, olha lá, Francine, tá vendo? Substância, substancia. Separadinho. Então, é isso. Veja, por que que a gente considera que na verdade, essas palavras são paroxítonas terminadas em ditom crescente. Elas são originalmente paroxítonas terminadas em ditom crescente. Proparoxítonas, elas são eventualmente, por causa da pronúncia que as palavras usam. Ó, acidente é um acidente, não era para ser. Relativa, porque é relativo, isso não é uma verdade. Porque acontece o seguinte: o acento nas paroxítonas terminadas de tom, ele é muito importante. Quer ver? Oi, pai. Olha só. Ah, Essas duas palavras não são diferentes? Que foi aquela pergunta que eu fiz aquela hora, Éder, chamando sua atenção, né? qual que tem, Distância. pai? Tem congelado? Espera só um minutinho. Ó, por exemplo, quando a gente tem substância e livraria, eu pergunto essas duas palavras. Elas são diferentes como essas duas são.
Quando eu digo secretária, é uma palavra, é uma coisa, é o nome da moça que trabalha lá na secretaria. Então a gente põe acento na paroxítona terminada em ditongo, justamente porque ela vai ser uma palavra diferente, né, em algumas situações, de quando a gente tira o acento. E aí vai ser secretaria. Olha lá, a Yuri é forte e secretaria é outra coisa. Secretária é a moça que trabalha na secretaria. Vocês entenderam o que eu quero dizer? O motivo do acento nas paroxítonas terminadas de tom crescente é para que elas fiquem diferentes, não é, da outra palavra que não tem o acento. Certo? Porque secretária é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E a secretaria é uma paroxítona também, só que ela é terminada em A. Certo? Sim ou não? Então tá aqui, vamos voltar. Pronto. Aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar para frente, porque essa explicação inicial é que vai fazer toda a diferença, inclusive para vocês saberem responder as questões, tá bom? Então, tem que tirar todas as dúvidas aqui. Mas se elas surgirem, claro, vocês podem perguntar. Aqui eu fiz o resumo para vocês da teoria dos encontros vocálicos, tá, gente? Olha só. E aqui nós temos uma coisa importante para falar. A gente acabou de ver, a gente acabou de lembrar de tongo crescente e decrescente. Tudo bem? Vou até pular essa parte aqui. Falamos do hiato. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o tritongo. Que para as regras de acentuação não vão, podem trazer alguma diferença se vocês tiverem dúvida nisso aqui, quer ver? Ó, fala para mim como é que eu separo a sílaba da palavra papagaio. Separa para mim. Quem não quiser falar, pode digitar. Papagaio. Muito bem. Muita gente separa a sílaba de papagaio assim, ó. Papagaio. Nunca. Então a gente vai entender por quê. E a gente vai comparar com iguais, que é a palavrinha que eu pus aqui para vocês. Ó, em papagaio, a gente tem três vogais, uma ao lado da outra, certo? Em iguais, a gente tem três vogais, uma ao lado da outra. Tudo bem? Mas olha a diferença. Quando eu falo papagaio, o A não é sempre forte, então não tem dúvida, o A aí é uma vogal, certo? Como esse I é pronunciado na mesma abertura de boca que o A, ainda que as pessoas tenham dificuldade de perceber isso no movimento, veja, papagaio é aqui, ó. Ela é uma semivogal. E o O tem som de O. Você não fala papagaio, é papagaio. Então, essa aqui também é uma vogal. Nós temos duas vogais aí, o A e o O. Então, aí a gente tem duas sílabas. Isso é sem sombra de dúvida. A semivogal que está no meio, em todas as palavras, sem exceção, que você encontrar essa construção, vogal, semivogal e vogal. A vogal vai ficar com a semivogal. E a separação vai ser exatamente essa, certo? Agora, vejam em iguais a diferença que existe. Veja lá, o A não é sempre vogal? Então, o que que acontece aqui? Quando eu falo, ó minha boca, ó, iguais, iguais. O que que aconteceu? O U e o I são pronunciados no mesmo movimento de boca do A. Nesse caso aqui, olha a diferença. Nós temos duas semivogais e apenas uma vogal. Portanto, quantas sílabas? Uma. É por isso que em iguais existe um tritongo. Um tritongo, certo? Aqui, ó. A gente não separa a sílaba. Aqui, a gente só separa o i, ó. Iguais. O quão não separa, ó. Porque a vogal, que é o A, leva o U e o O junto.
Ela leva junto com ela as outras duas. Tudo bem? Mas eu pergunto assim, tá bom, Luciane, onde é que isso vai dar dificuldade ou diferença para gente na acentuação gráfica? É aqui, ó, gente. Toda vez que você tiver vogal e semivogal e depois uma vogal, a gente vai dizer que esse O forma um falso hiato. Porque a vogal sozinha na sílaba não é um hiato, separada de outra vogal? Só que aqui o O não está separado de outra vogal, ele está separado de um ditongo, certo? Olha aqui o hiato. É um I e um A. São duas vogais, cada uma formando uma sílaba. No caso do papagaio, não, você primeiro tem um ditongo, ó, e depois uma vogal separada desse conjunto. Então a gente vai chamar de falso hiato. E isso vai influenciar as normas de acentuação gráfica, sim. Por exemplo, como é que eu separo a sílaba da palavra ideia? Separem para mim a sílaba da palavra ideia. Ideia. Exatamente. O i, obviamente, vai ficar aqui sozinho. Mas em ideia, olha lá, quem aqui no meio, o que que ela é? Ela é a semivogal. Então, é aqui que eu vou separar. Como do papagaio. Exatamente como o papagaio. Aí eu pergunto para vocês, por que que ideia, então, não tem mais acento? Não tem mais acento, antes tinha, por causa do ditongo ei, certo? Na sílaba tônica. Porque a sílaba tônica de ideia é a sílaba dei. Tudo bem? Olha lá, ideia. Essa é a sílaba tônica. Muito bem. Então, eu tô aqui na sílaba tônica, ó. Aí, o que acontece? O que acontece nesse caso? A gente põe o acento por causa do ditongo de som aberto, mas, gente, de todas as alterações que o acordo ortográfico trouxe na acentuação gráfica, todos estão concentrados nas paroxítonas. Então, toda e qualquer diferença que existe do que era antes para aquilo que foi para depois do acordo, porque as bancas todas, não é só o CESP, todas elas têm perguntado: isso está certo pelo acordo? Isso está certo? Isso era antes do acordo? Eles ficam fazendo esse tipo de pergunta para vocês. Então, por isso que eu ainda no material mantenho antes do acordo, depois do acordo, tá? Porque as bancas perguntam. Então, a gente tem que ter noção como era antes e como ficou. Tem que saber isso. Ó, aí o que que acontece aqui? Aqui tinha acento pelo ditongo, mas agora, como eu falei, todas as diferenças de acentuação do acordo aconteceram nas paroxítonas. Essa palavra ideia, por exemplo, foi para a regra geral das paroxítonas, certo? Então, olha aqui. Aqui nós temos uma paroxítona terminada em A. Paroxítona terminada em A não é acentuada. A palavra cebola é acentuada? Gente, a palavra cebola é acentuada? Não, Não. não. Ó, Não, cebola. Qual é a sílaba tônica da cebola? bo- É o bo, ó. Cebola, paroxítona, terminada em A. Não leva acento. Vocês entenderam? Então, por isso que ideia não tem mais acento, porque ela foi para a regra geral. Paroxítona, terminada em A, não leva acento. Isso aí, irmã. Tô acompanhando. Pode digitar que eu tô acompanhando. Tudo bem? Vocês entenderam onde é que isso vai pegar? Nesse conhecimento, certo? E também na mudança que o acordo trouxe no falso hiato. Então, vamos comparar aqui, vou já fazer isso aqui já nesse instante. Porque aqui eu estou considerando que vocês estão fazendo revisão, tá, gente? Porque quando eu estou dando a teoria, eu faço assim, tudo no encadeamento certinho. Aqui eu vou fazendo as comparações para a gente tirar justamente os pontos de dificuldade. Então, quando a gente fala feiura, ó, qual é a sílaba tônica da feiura? O, É o U. o, E aí, veja a separação, ó. Feiura, não é isso?
porque é igual papagaio, sim, certo? Ó, então aqui a gente tem um falso hiato ou não? Temos. sim. Porque o U tá sozinho, separado de um ditongo. Tudo bem? Gravaram isso? Aí o que que vai acontecer? Existe a regra do hiato com I e com U, como acontece, por exemplo, na palavra. Opa, ó, como acontece, por exemplo, na palavra saúde. Só que aqui a gente faz assim, ô saúde. Então, como esse U é a segunda vogal desse hiato aqui, ó, ela leva acento. Essa é a regra do hiato. E aqui eu tenho um falso hiato. Então, existe uma diferençazinha aí. Pelo acordo, o falso hiato das paroxítonas foi para a regra geral. O que que eu falei? Todas as diferenças do que era antes para aquilo que ficou depois do acordo está concentrado nas paroxítonas, certo? Então, essa paroxítona feiura, antes do acordo, tinha acento nesse U porque ele formava um hiato, certo? Era falso, porque não tem uma vogal antecedente, né? Porém, era o hiato. Então, havia o acento. Mas, os falsos hiatos nas paroxítonas, como eu acabei de dizer, foram para a regra geral. Na regra geral, paroxítona que termina em A leva acento? É uma pergunta, sim ou não? Não, Não. Não, Uma não. cebola, a ideia. Então, feiura deixou de ter acento. Tá vendo? Por isso que é importante reconhecer o falso hiato, para você saber exatamente o que era antes do acordo e o que ficou depois. Os hiatos de I e de U recebiam acento, recebem acento, né? Assim como os falsos hiatos com I e com U. Mas nas paroxítonas eles perderam acento porque todas as paroxítonas foram para a regra geral. Muito bem. Então, aqui é um resumo do que eu falei sobre vogal e semivogal. Aqui eu fiz em forma de esquema, que eu acho que é melhor para a apresentação aqui do slide. E aqui vem as normas. Então, vão lembrar comigo. Olha, acabei de falar, por exemplo, da palavra saúde. Aí eu falei, a saúde está na regra do hiato. Como que é a regra do hiato? Vocês vão olhar para a tela e vão prestar atenção no que eu vou escrever. O saúde. Olha, eu achei o U sozinho na sílaba tônica. Então, quando eu encontro o I ou o U sozinhos na sílaba tônica, seguidos ou não de S, eu olho para trás. Tem uma vogal? Tem. Então, eu estou na regra do hiato. Aí eu acentuo o U. Como saída, certo? Como faísca, vou pôr aqui o balaústre. Balaústre. Ó, balaústre. Aqui nós estamos na sílaba tônica. De novo, o U não está acompanhado de outra vogal, a não ser o S. Então, nesse caso, eu vou considerar o seguinte: vou olhar para trás. Tem outra vogal? Tem. Então, balaústre leva acento. Por que que eu falo olhar para trás? Quem entendeu por que que eu falo para olhar para trás? Porque na regra dos hiatos, a gente vai ver que o I e o U recebem acento quando eles são a segunda vogal do hiato. Mas para lembrar tudo isso é muito difícil, né? Eu acho muito chato. Então, só aprende o movimento. Achou I, U, acompanhados ou não de S na sílaba tônica, sozinhos, ou acompanhados de S tão somente, olha para trás. Se houver outra vogal, então esse I e esse U, ou is, us, vão levar acento. A palavra raiz tem acento, então, gente? Não. Não, porque raiz. O raiz, a sílaba tônica é essa. Só que o i tá sozinho na sílaba tônica? Sozinho, Não. sozinho? Não. Tá acompanhado do S? Não. Ele está acompanhado do Z. Então, o Z dá força para ele, ele deixa de ser acentuado. Agora, se fosse raízes, a coisa seria bem diferente, porque aí o I ficaria sozinho na sílaba tônica. Eu olho para trás, tem outra vogal, então ele é a segunda vogal do hiato. Certo? Moinho e rainha tem o hiato seguido de NH, não leva acento, certo? Olha lá.
como eu coloquei para vocês. Já expliquei a feiura, que não leva acento. Oh, meu Deus, a canetinha soltou. Olha lá, a feiura eu já expliquei para vocês, é por causa do falciato, mas somente nas paroxítonas. Então, se você tem pi, ao, i, tá na última, continua o acento aí. E as palavras terminadas em e, em e o, certo? Então, vou, o, tem acento? Não, não mais, tá bom? Ah, Marjorie, você tá aí, né? Só que ela não entrou aqui, entrou? Bom, vamos lá. Assim como, como, por exemplo, o verbo ver, que fica ver em. Olha lá, também não tem mais acento. Muito bem. Fechamos aqui. Aqui é só um lembrete, lembra? Nós estamos só fazendo um lembrete das normas. Quais são os ditongos acentuados? É, o, el, seguidos ou não de S, certo? Só que agora, esses ditongos de som aberto só levarão acento se eles estiverem na última sílaba ou na palavra que tem uma sílaba só, que é a monossílaba, né? Sendo ela tônica. Por exemplo, a palavra céu. Ó lá, certo? Corrói. Tá lá. Maravilha. Gente, a palavra destroyer leva acento aqui? Depois do acordo, quero saber. Não, falso ditongo, né? Então, mas ela leva. Pode. Falseato, aliás, falseato. Mas Destrói. espera que eu vou explicar já. Destrói é. Aqui, o falseado seria o é, tá? Marisol, então não é um falseado. Olha lá. Aqui o U tá sozinho, certo? Aqui até você tem a separação, mas o acento era aqui, não era no U, que na feiura era no falseado. O acento era no U, que era um falseado, porque antes dele não existe uma vogal, existe um ditongo. Tudo bem? Aqui, o E até forma o falseado, mas não era nele o acento. Isso que eu quis dizer. Tudo bem? O acento era no OI. É no OI. Então, o que que acontece de diferente? Nós não estamos falando do acento no falseado, porque o falseado seria no E, assim como é no U. Ficou claro isso? Aqui em feiura é no U que constitui o hiato falso. Aqui o acento não é no E, é no OI. E nós estamos falando do ditongo E, OI, EL, certo? Tá. Aí você fala assim, ué, mas a gente acabou de ver, não é, que na paroxítona, como acontece, por exemplo, em ideia, né, a gente não usa mais o acento nos ditongos e, oi, el. Olha lá, nas paroxítonas, a gente não usa mais o acento nos ditongos, certo? Tá. Só que eu falei, essa aqui é uma paroxítona que termina em A. Então, olha como eu expliquei para vocês. Quando o ditongo de som aberto aparecer, ele só deverá ser acentuado por ser um ditongo se ele estiver numa oxítona ou numa monossílaba tônica. Esse é o motivo do acento, o ditongo de som aberto. Ponto. Em Destroyer, o acento não é por causa do ditongo de som aberto, porque em ideia a gente não põe mais acento no ditongo, porque ela foi para a regra geral, paroxítona terminada em A. Todas as paroxítonas foram para a regra geral. Destroyer é uma paroxítona? Sim ou não? É, só que ela termina em R, por isso que ela é acentuada. Então, essas daqui, ó, Destroyer, ideia, elas foram para a regra geral, porque ambas são paroxítonas. Aliás, feiura também. Ó, vou pôr tudo no mesmo lugar aqui para vocês perceberem. Todas as três aí, todas as considerações de tombo de som aberto, o falseado, elas foram para a regra geral das paroxítonas. Na regra geral das paroxítonas, paroxítona terminada em R leva acento.
Paroxítona terminada em A não leva acento. Por isso, ideia também não leva. Nem feiura, nem ideia. Mas o destroyer, sim. Todo mundo entendeu? Onde é que mora a diferença? Porque acontece o seguinte: Então, os professores professora, passaram a explicar assim: o ditongo de som aberto não leva mais acento na paroxítona. Aí você pega o destroyer e você fala assim: ah, então não tem acento, porque, porque tem um ditongo na paroxítona. Mas não é esse o caso. Todas as paroxítonas foram para a regra geral das paroxítonas. Paroxítona terminada em R tem acento. Revólver, açúcar, destroyer. Paroxítonas terminadas em A não tem acento. Feiura, ideia, cebola. Entendeu? Então, você encontrou uma paroxítona, não pensa no que você aprendeu antes. Pensa que você vai ter de raciocinar pela regra geral das paroxítonas. Resumindo, tudo que eu falei é isso. Olha, vocês querem ver uma coisa? Vê em. Tem o em final, que tá aqui. Tanto em quanto o. Vão entrar no mesmo negócio. A gente não põe acento no primeiro e e no primeiro o. Vem, tinha acento no primeiro e. Vou, tinha acento no primeiro o. Sim ou não? Sim. Ah, deixaram de ter acento pelo acordo. Por quê? Porque paroxítona que termina em EM não tem acento. E tem. Ah lá. É uma paroxítona terminada em EM. Todo mundo entendeu? Então, dentro desse conjunto de paroxítonas, essas daqui também aparecem. O voo é paroxítona terminada em O. Paroxítona terminada em O não tem acento, seguido ou não de S. Tudo bem? Agora vamos simplificar. Quais as monossílabas que levam acento? Todos os casos polêmicos a gente já levantou. Então, quais são as monossílabas acentuadas? Eu faço o mnemônico do papel-pó. Por quê? Somente as monossílabas tônicas são acentuadas, obviamente, porque a gente está falando do agudo circunflexo, que só aparece em sílabas tônicas. Então, quando a monossílaba é tônica, termina em A, E, O, além do ditongo, como o céu, elas são acentuadas. E por que que eu faço o mnemônico do papel-pó? Porque pá tem sentido, a pá do pedreiro. Pé tem sentido, meu pé dói. Pó tem sentido, o pó do móvel. Então, as três são tônicas e tem as terminações que levam as monossílabas a serem acentuadas, certo? Por isso a palavra já tem acento. Mas a palavra nu, não. Ela é tônica, ela é forte, tem sentido, certo? Lembre-se de que as monossílabas tônicas são aquelas que têm sentido. Porque o O não tem sentido de nada sozinho, assim. Então, ele é uma monossílaba que não é acentuada, apesar de estar aqui, no pó, né? Mas nu não leva acento, porque apesar de ser tônica, termina em U. Só leva acento se terminar em A, E, O, certo? As oxítonas, traz o papel pó. As oxítonas serão acentuadas quando terminar em A, E, O, M, todas elas seguidas ou não de S. Então, vatapá, rodapé, cipó, refém. Olha lá, refém, leva acento como reféns, parabéns, armazéns e assim por diante. As paroxítonas, e vocês têm de se concentrar muito nelas agora, elas não são mais acentuadas. Quando, quando? Não são mais acentuadas, não. Elas não são acentuadas quando elas terminam em A, E, O, todos seguidos ou não de S, o EM seguido de S, que vira NS, ou a M no plural dos verbos. Então, quando a gente tem lá formam, apesar de a gente pôr a tonicidade no for, a gente não põe acento, tá? Olha lá, o AM no plural dos verbos. Então, tá aqui. Agora veja, cebola, rubrica, essas palavrinhas que são paroxítonas terminadas em A, não levam acento. Macete, qual é a sílaba tônica de macete? O C, o macete, termina em E, não leva acento.
A palavra coco, eu adoro pôr a palavra coco porque a maioria bota acento no coco e não tem. O coco, ah, a fruta não tem acento. O cocô tem, porque é oxítona. Porque ela é o contrário das oxítonas. Então, o coco não tem acento. Paroxítona terminada em O, certo? Aqui, a gente vai falar do item, que não leva acento, assim como itens também não leva, porque são paroxítonas terminadas em EM, seguidos ou não de S, certo? Agora, gente, hífen leva acento? Leva, porque termina em N, não tem nada a ver com o que eu coloquei aí. E hífens não leva acento, porque termina em ENS, como é o caso de itens, que essa é a principal dificuldade das pessoas. Quando as pessoas querem decorar quando as paroxítonas têm acento, elas têm de lembrar de exceção, que a exceção está justamente em quê? Nas palavras terminadas em NS. Não é uma exceção. Sabe por quê? A gente tem que comparar aqui, porque os acentos não acontecem por acaso. Quando a gente usa o verbo estar e a gente fala ele está cansado, você tem a oxítona que termina em A, põe acento. Mas quando você diz esta blusa é vermelha, você está usando a paroxítona. Então, para a pessoa fazer essa diferença, a gente não põe acento no tá. Esse que é o caso. Vocês entenderam? Então, a paroxítona tem justamente uma regra oposta, né, à da oxítona. Paroxítona tem uma regra oposta da oxítona. Tudo bem? Muito bem. Proparoxítonas, vamos lá. Todas são acentuadas e acabou. Essa é, todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra. Muito bem. Vamos para as questões. Ai, chegamos às questões. Agora aqui a gente tem que responder com muita rapidez. Eu quero ver todo mundo respondendo direitinho. Ó, dos pontos de vista lessical e sintático. Olha como esse ordinário fala. Gente, essa questão é chata, mas eu coloquei só por causa do vocabulário do enunciado, tá? Dos pontos de vista lessical e sintático, o texto está de acordo com a modalidade padrão da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil. Ele quer dizer o que com tudo isso? Se todas as palavras foram escritas de forma correta pelas normas atuais. E ele fala isso por causa do acordo. Então, quando ele fala atuais, ele quer dizer, aliás, quando ele fala contemporaneamente, ele quer dizer das normas atuais, certo? Então, vamos lá, o que que é lessical? Lessical vem da palavra léxico, que a gente pode dizer que é a mesma coisa que vocabulário, certo? E sintático, vocês sabem, é, na verdade, eu vou simplificar bem. Quando a gente fala de sintaxe, nós estamos falando da articulação das palavras na elaboração de frase, certo? Porque quando a gente fala de articulação, é como elas se relacionam na oração. Então eu digo lá, o vaso caiu e quebrou. É muito ruim se a pessoa falar quebrou, caiu o vaso. Percebe? Então, a estrutura sintática diz respeito à organização das palavras na frase, por isso, articulação. Tudo bem? Então, o que que a gente tem de ver, resumindo esse enunciado, o que que a gente tem que analisar no texto? Quem vai falar para mim? Ai, primeiro dia o povo é tímido. A gente só tem que ver se está tudo correto. Tudo correto. Grafia, elaboração de frase e acentuação. O texto é muito longo, eu não quero ficar com vocês aqui. Essa questão é para o candidato perder tempo. O que que vocês fariam no dia da prova se vocês pegassem uma questão como essa? Olha o tamanho do texto, ó. Com essa questão aqui. O que que vocês fariam como estratégia de prova? Eu não estou falando nem de acertar a questão, estou falando de estratégia, de ganhar tempo e tudo mais. Como que vocês fariam para responder a essa questão?
Eu, naturalmente, eu iria ler. Na cabeça não vem nada assim para eu resolver de pronto. Tá, então é assim, Mari. Eu deixaria por último. Boa, essa é uma estratégia boa. Alguém mais? Eu também pulava e deixava por último para ver se dava tempo. Tem de pular mesmo. E sabe fazer o quê? Do texto, provavelmente, você vai encontrar questões de compreensão, certo? Compreensão e interpretação. E tem questão que, é assim, infere-se do texto. O que que é infere-se do texto, gente? Aquilo que a gente pode deduzir da leitura, certo? Então, você vai ter que ler o texto todo para responder essa questão. Então, tem questão de interpretação que obriga você a ler o texto todo. Por que que eu falo isso, gente? Porque, assim, agora falando de estratégia de prova de modo geral, o que que vai acontecer? A melhor coisa que você faz numa prova, seja Sebrasp ou não, tá? Você vai prestar FCC, não interessa. Então, para todas as provas de língua portuguesa em concurso público, você tem de primeiro ver os enunciados. As questões de interpretação vocês vão deixar por último. E vão fazer as questões práticas, as de gramática. Porque gramática, gente, é assim, ó, 2 e 2 são 4. Fugiu daquilo, tá errado. Tô mentindo que eu tô falando? Não. Especialmente numa questão de CESP, quando ele fala, isso aqui é assim, isso aqui é assado, você vai ter que responder se você sabe ou não e acabou. Muito bem. Aí você vai para as questões de interpretação por último. Quando vocês chegarem às questões de interpretação, vocês vão ler a questão e vão observar o seguinte: ele pediu para você interpretar o primeiro parágrafo só? Ele pediu para você interpretar somente um trechinho do segundo? Você vai lá ler só o que ele pediu. Ah, ele pediu para explicar a expressão XPTO do texto. Então, você vai ler o texto, onde aparecer essa expressão, você já interpreta e responde se ela está errada. E, por fim, você vai responder a essas questões que obrigam você a ler o texto como um todo, certo? Infere-se do texto. A partir da leitura, depreende-se. Quem nunca viu uma questão como essa? Esse tipo de comando é para obrigar o candidato a ler o texto todo. E eles estão fazendo isso em todas as provas. Ou seja, você vai ter de ler o texto todo em algum momento. E você deixa isso por último. Vocês vão ver o seguinte: no dia da prova, o seu objetivo não é de fato interpretar o texto. O seu objetivo maior é saber responder a questão. Vocês concordam comigo? Então, o que que é mais interessante? Que vocês primeiro se atenham à questão, para depois ler o texto e ver o que vai acontecer. Muito bom. Aí, essa questão, não é, como já falou o Carlos, deixaria por último? Sim. Aí, Carlos, para todo mundo aqui. O legal é deixar essa questão por último, junto com essa questão de interpretação que pede para você interpretar o texto como um todo. Por quê? Porque você lê o texto uma vez só e já vai avaliando a parte de grafia, a parte de correção. Entendido? É isso. Até porque quando a gente está lendo, para a gente interpretar, a gente acaba prestando atenção na estrutura do texto, certo? Então, vejam, aqui. Nesse texto, eu só vou ler o comecinho. Você tinha que fazer assim, há muitas línguas, e já vai observando o acento, na língua portuguesa, porque veja, aqui você não precisa lembrar da regra. Aqui você só precisa ver se o acento está no lugar correto, se existe alguma grafia incorreta, emprego de letra. Então, vai lendo para ver se causa alguma estranheza. E sintático seria você não entender alguma coisa que ficou confusa e você procura esclarecer para ver se realmente está correto ou não. Para dar voz e rosto a culturas e religiosidades tão díspares e distantes, esse idioma passou a existir dentro e fora do seu próprio corpo. Então você vai interpretando e já vai avaliando as palavrinhas. Eu não vou ler o texto todo com vocês. Meu propósito de pôr essa questão era justamente dar para vocês essa forma de pensar, tá? Então aqui nada estava. Cadê a. Só um minutinho que eu acho que pulou. Bom, essa primeira aqui está correta. Ué, mas pulou, meu. Ela está certa, o gabarito é certo. Não existe erro aqui. Deixa eu ver. É, pulou. Ah, tá. É porque eu costumo colocar um slide com a pergunta e um slide com a resposta. Nesse material eu não coloquei. Então é isso mesmo. Aqui é assim, ó. Ele está totalmente certo.
A gente não vai ler o texto todo, tá? Depois vocês podem ler. Vou pedir para que vocês façam isso dessa semana para a próxima, para quem for fazer o curso, né? De vocês lerem o texto. Se vocês já não fizeram isso, quando eu mandei o material no começo da semana, não é? Para vocês tirarem alguma dúvida comigo. Ah, Luciana, eu não entendi essa estrutura sintática. Então, a estrutura da frase, por que que ficou assim? Aí, beleza, tá? Porque eu estarei com material. A gente trabalha com todos os materiais aqui. Na 2, a palavra consequências pode ser gravada de acordo com a ortografia oficial, então, pelo acordo, com o uso do trema consequência, gente. O que que vocês acham? Errado. Tá errado. Por quê? Porque o trema A caiu. código ortográfico não tem mais trema, né? É isso. Isso aí. Somente em palavras estrangeiras. Se fosse uma palavra estrangeira, aí tudo bem, certo? Mas na nossa língua não mais, tá bom? Na terceira, vamos lá. Os vocábulos homicídios e caíram são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Errado. Errado. Por quê? Vamos lá, porque Porque Um é uma é pela hiato regra do hiato. Pode e a falar lá. outra é de tronco. exatamente, porque em caíram, a norma aqui é o hiato. Então você teria que fazer caíram, observar que o i ficou sozinho na sílaba tônica, né? Antes dele existe uma vogal, então ele tem acento por causa do hiato. Em homicídios, você tem aí a paroxítona terminada em ditongo, certo? Tudo bem? Então são regras diferentes, por isso que essa aqui está errada. 4. As palavras já e está são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Não, errado. Errado. Essa Errado. aqui tem acento por ser uma Monossílabo. monossílaba tônica. E essa por ser uma? Cítona terminada em A. Isso aí. Então, tá errado. Eu pulei, deixa eu ver. Não, certo. Na quinta. As palavras lá e também são acentuadas graficamente em razão de regras de acentuação distintas. Certo. Sim, Agora tá certo. Vocês viram como eles são cretinos, né? Eu gosto de xingar, gente. Porque olha só, aqui eles puseram uma monossílaba e uma oxítona, que termina em A, certo? Aí eles perguntaram se o acento era, se devia à mesma regra. Aí eles pegaram de novo uma monossílaba e uma oxítona e perguntaram se são regras distintas. Tem que tomar muito cuidado, porque isso confunde, não é? Nesse caso, o item está certo. Ah lá, são normas distintas. Uma porque é monossílaba, né? E a outra tem acento por ser uma oxítona. Por que que será que eles apostam tanto nessa relação de monossílaba com oxítona? Porque provavelmente a maioria erra. Vocês querem ver uma coisa? Eu não me lembro se. Vamos lá. A palavra lá e a palavra tem. Elas têm acento pelo mesmo motivo? não. Não. Lá é porque é o monossílabo e o tem é diferencial. Exatamente. Aqui é o acento diferencial. Eu fiz o símbolo do diferente aqui. Aqui é o acento diferencial, porque ele tem que ser escrito assim para ficar diferente, não é, de quando não tem acento. Certo? Muito bem. E aqui, o emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica? Gente, é só comparar as palavras. Verbo, verbo. Então, esse lá, ele só está aí porque ele é um pronome. Na hora de eu considerar a sílaba tônica, eu chamo o conjunto, nomeá-la, ordená-la.
Mas ambas as formas verbais aí são oxítonas que terminam em A. Então, esse item está certo. Tudo bem? Na 7. Vou aqui direto, ó. Presentes no texto os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Sim ou não? Ó, como é que você vai fazer? Em caráter não é a última sílaba acentuada, é a penúltima. Então a gente tem aqui uma paroxítona. Intransferível não é a última, é a penúltima. Está na norma das paroxítonas. Órgãos, ó, é uma paroxítona terminada aqui em ditongo decrescente. Isso é muito importante. Então, entra normalmente na regra das paroxítonas apenas. Órgãos não é considerado uma proparoxítona, porque aqui é assim, ó, que a gente fala. Então, isso aqui, o A é a vogal e o O é a semivogal. Então, a gente tem um ditongo decrescente. Ditongo decrescente tem acento por ser paroxítono e acabou. Você não vai mais falar em proparoxítona. Lembra que eu falei? Só nas paroxítonas terminadas em ditongo crescente é que a gente tem aquela observação de elas poderem ser consideradas proparoxítonas acidentais, tá bom? Então, esse item aqui está certíssimo. Muito bem. Agora, na 8 a gente tem um texto e aqui. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Olha como ele pergunta do acordo. Você já viu a segunda pergunta do acordo aqui. Sim ou não? Sim. Por que que ideias não leva mais acento mesmo? Porque é um falso hiato, Não. não? Paroxítona. É, terminada em A. Uhum. Todas as normas, né, você vai lá, paroxítona terminada em A, seguido ou não de S. Isso não importa. Pode ser ideia, você vai ter acento. Tá bom? Então é por causa disso aqui. O i- Por isso que eu falo que você tem que prestar muita atenção, né? Você vê, você tem lá feiura, ideia, destroyer. Eu reuni todas as palavras que costumam, pela aparência, trazer essas dúvidas. Eu deixei registrado aqui no slide. Aí no final da aula eu passo o slide para vocês de novo com as anotações. Não é para vocês imprimirem isso. É para vocês salvarem. Eu vou aconselhar vocês que vão fazer o curso todo a fazer uma pastinha para cada material. E aí vocês vão subindo esses slides que eu mando para vocês com as anotações lá, porque se vocês quiserem consultar, tá lá guardadinho, certo? Então, acentuação gráfica e ortografia, uma pastinha. Depois a gente vai para morfologia, outra pastinha. E assim por diante. Aqui, o emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Certo. É, Certo? Ó, memória. Então, o que que a gente tem aqui? Paroxítona, terminada em ditongo crescente, certo? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Mas, como ela é uma paroxítona terminada em ditongo, ela pode ser considerada uma proparoxítona acidental. acidental. Isso aí. Então, esse item 9 está correto. Ah, e aqui eu deixei esse lembrete para vocês. A gente não vai ler agora, não. Mas em cima de tudo que eu expliquei, eu fiz um resumo aqui das paroxítonas, porque são elas que dão bastante confusão, certo? Em especial quando chega aqui, ó. A pessoa fala assim: nossa, mas por que que mágoa tem acento se é uma paroxítona terminada em A? Não é verdade. Mágoa é uma paroxítona terminada em quê? Ditongo. É outra consideração, tá bom? É o ditongo aí. Então,
Como a gente já sabe das dúvidas que virão, deixei tudo registradinho para vocês. Vamos lá. Os vocábulos fáceis e possíveis recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo oral. Ditongo oral é porque não tem o som que sai pelo nariz, como acontece em or, fam. Ó, aqui é um ditongo, ó, decrescente, e ele é nasal porque a gente põe o tio para dizer justamente que o som deve ser emitido pelo nariz. Não é orfal, é orfão. Muito bem. Então, em fáceis, não é? Nós temos paroxítono, nós temos, ó, não é a última sílaba, é a penúltima sílaba acentuada, certo? Nos dois. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos duas paroxítonas terminadas em ditongo? Temos. Os dois são orais? Sim. Então, o item está certo. África e Atlântico. Tem acento pelo mesmo motivo, gente? Sim, Sim. proparoxítono, né? Ah, pronto. Isso, ó. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. É aqui. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, é isso mesmo. O emprego de acento agudo nas palavras elétricos, pálidas e móveis justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica? Não, Não. Vamos lá, qual que é a diferença? Elétricos e pálidas são duas, Opa. isso aí, duas proparoxítonas. Não é a última. Para quem tem dificuldade, vai sempre nas sílabas. Lembra que eu falei que o segredo está na separação silábica? Tá aqui, certo? Mas móveis, ó, é assim, móveis. Então você tem uma, duas, ó, é uma paroxítona que termina em ditongo. Então aqui são diferentes, não vão pela mesma regra. Por isso que esse item está errado. Tudo bem? O emprego do acento nas palavras número e cerâmica justifica-se com base na mesma regra de acentuação? sim, certo. Certo, é isso mesmo. São duas proparoxítonas. Então, tá certinho. Vamos aqui embaixo. Caso a forma verbal tem segundo período do segundo parágrafo, eu já deixei ali em cima marcadinho, tá vendo? Fosse grafada com acento circunflexo, portanto, assim, de forma a concordar com a expressão os cadáveres expostos, que a antecede, as relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, mas a correção gramatical seria mantida. O que são relações sintáticas? São justamente aquilo que eu falei para vocês, as relações entre as palavras mesmo, ou seja, a articulação, a organização das orações. As organizações das orações se baseiam em dois pilares, o da concordância e o da regência. Então, eu não posso, se eu tenho necessidade de alguma coisa, eu não posso falar, eu tenho necessidade de comer. Eu tenho de dizer, eu tenho necessidade de comer. Porque o termo necessidade, ele nos obriga a usar a preposição. Que é por isso que ele é chamado de termo regente. Regente é o rei, ele manda. Então, regência tem esse nome porque não é uma questão de você colocar ou não preposição de acordo com o que você quer. É de acordo com a exigência normativa. Muito bem. Então, a regência, ela é uma forma de relação sintática, que é um dos pilares da organização do texto. O segundo é da concordância, porque você não pode falar as mina foi. Pode? Falar, ninguém vai impedir, mas acontece que isso não é correto, as relações não ficam corretas. Gente, se eu disser assim, não, deixa eu mudar aqui o conteúdo, peraí.
A documentação da casa ficou pronta. Fala para mim qual é o sujeito dessa oração. A documentação Documentação. da casa. A documentação da casa. Qual é o núcleo desse sujeito? Documento. Documentação. Documentação. Muita gente vai pensar que é casa. Por que que não pode ser casa, falando agora gramaticalmente? Preposicionado. Isso aí. Isso aí. Você está dentro de uma oração simples aqui. E aí o termo que é preposicionado, ou ele vai ser um adjunto adnominal, ou ele vai ser um complemento nominal, porque ele está relacionado ao nome e documentação. Então, ele não é núcleo de sujeito. Ele só compõe, não é, o conjunto de palavras do sujeito, mas não pode ser o núcleo de forma alguma. Assim como o artigo nunca vai ser núcleo de sujeito acompanhando o substantivo. Sempre será o substantivo. Então, a frase aqui fala da documentação, dando para nós a informação de que ela ficou pronta. Se eu falar, não, mas acontece o seguinte, ficou pronta também pode se referir à casa, e aí, se casa tivesse no plural, aí, veja a pergunta. A documentação da casa ficou pronta. Se eu puser a palavra casa no plural, a frase poderá ser assim escrita: a documentação das casas ficaram prontas? É assim que vem. Aí muita gente acredita que tá certo. Mudaram-se as relações, tá aqui, ó. Mudaram-se as relações sintáticas, mas a correção foi mantida. Não. Eu mudei a relação sintática, porque eu fiz a relação do verbo ficar, do adjetivo pronta, não é? Entrar em concordância com casa, que estaria supostamente no plural, certo? Eu mudei as relações sintáticas, mas não de forma correta. Porque casas aí não pode ser o sujeito, não pode ser o núcleo do sujeito. Ao menos não neste caso. Tudo bem, gente? Entenderam o que que é mudar a relação sintática e manter correção gramatical ou não? Isso ficou entendido do enunciado? Aí vamos lá. Então, como ele fala que o verbo ter pode ir para o plural para concordar com cadáveres expostos, o que que vocês têm que analisar? Para eu mudar um verbo do singular para o plural, para eu verificar se no texto eu posso mudar o verbo do singular que ele está aí para o plural, que é isso que ele está perguntando. A gente acabou de lembrar que o verbo ter com acento tem esse acento porque é o plural diferenciado do singular. Tudo bem? Para eu saber se eu posso mudar o verbo na estrutura do texto, do singular para o plural, o que que eu tenho que analisar? Qual a... Professora, eu iria olhar os cadáveres expostos têm, né? Para mim, assim, a princípio estaria correto. Então, Mari, é aí que você não pode ir na conversa do examinador dessa banca. Porque o raciocínio de concordância é um raciocínio de concordância. Concordância tem a ver com feminino, masculino, com masculino, singular, singular, plural, plural. Beleza? De forma geral, é isso. Se eu tenho um verbo no singular e ele me propõe colocá-lo no plural, o que eu tenho de verificar é qual é o sujeito desse verbo. Qual é o sujeito desse verbo? Porque se eu for acreditar nele, pode combinar com cadáveres expostos, sim, eu ponho no plural. Lógico, porque cadáveres expostos está no plural, certo, Mari? Mas é o que eu estou dizendo para vocês todos. Para eu saber se eu posso alterar a forma verbal do singular para o plural, eu tenho de ter certeza de qual é o sujeito dele, como eu fiz aqui em cima. A documentação da casa ficou pronta. Se eu falasse das casas, eu poderia dizer ficaram prontas? É o que está falando aqui. Olha lá, o verbo ter está no singular. Se eu concordar com cadáveres expostos, eu ponho no plural? Eu tenho de É, mas ver não se é, não é cadáveres o expostos é o sujeito. sujeito. É. Não é o sujeito. Então, é isso que eu tenho que verificar. Agora que a senhora falou, que eu percebi, porque eu estava no mesmo raciocínio. Tá certo, Então, é por perfeito. isso. Aí a É. gente vai lá. Vou ler lá em cima. Isto evidencia o fato de que a relação que se estabelece entre nós, espectadores
e os cadáveres expostos. Essa relação tem uma dimensão social. É a relação que é o sujeito. Eu não posso combinar com cadáveres expostos, porque ele não tem nada para ser o sujeito desse verbo ter no que diz respeito ao texto, certo? Haverá mudança das relações sintáticas, mas o que que não haverá? Correção gramatical, ela não vai ser mantida. Tinha que ser assim, mas a correção gramatical não seria mantida. Sim, porque, veja, isso evidencia o fato de que acabou aí. Começa aqui. A relação. Agora, deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso para vocês, para não confundir. Aqui no que vem outra ideia, que se estabelece entre nós e os cadáveres expostos. Eu nem li espectadores, que era para não confundir. Ó, a relação que se estabelece. Então, aqui, do que para frente é uma oração aí no meio. Que se estabelece entre nós e os cadáveres expostos. Essa relação é que tem uma dimensão social distinta da que teríamos. Portanto, eu não posso concordar com cadáveres, porque ele é complemento de estabelece. Vocês entenderam? Está relacionado ao verbo estabelecer aí. Aliás, a relação estabelecida entre nós. É isso aí. É complemento do estabelecer. Então, neste caso, esse item aqui está errado. Todo mundo entendeu? Fala. Se ficou alguma dúvida, este é o momento. Professora, nessa questão, a primeira coisa que já me deixaria assim impactada, assim, sem saber o que fazer, era ler esse enunciado. Eu já estaria assim empavorosa. Aí depois eu me lembraria dessa questão, né, que a senhora já falou em outros momentos, que é a questão de separar, procurar os verbos, né? E Sim, isso é um aí exemplo. depois É, fazer as perguntas para cada verbo, porque cada verbo tem do seu uma sujeito, oração, né? não, é uma Um oração. sujeito. Isso mesmo, é isso mesmo. E Aquela organização que a gente está treinando pelas questões da FCC às sextas-feiras à tarde, que hoje, inclusive, a gente vai fazer, ela ajuda muito nessa percepção. Então, eu coloquei essa questão aqui em acentuação gráfica, porque eu explico em acentuação gráfica. Hoje a gente fez um resumo, lembra que eu falei a concentração aqui não é na teoria? Eu procurei pegar os pontos de confusão ali e lembrar rapidamente a teoria. E não coloquei ao centro dos verbos, coloquei direto nas questões, porque é na questão que você vai fazer a diferença. Então, vamos lembrar, toda vez que um examinador falar sobre colocar um verbo que está no singular para o plural, você vai ter de observar qual é o sujeito dele, se eu posso fazer essa mudança de sujeito dentro do contexto, certo? Aqui ele não falou da coerência textual, que às vezes o examinador do CESP faz, certo? Mas aí o que que acontece? É, de qualquer maneira, ele falou da relação sintática e da correção gramatical. Então, era muito mais prática do que aquela que fala da coerência. Porque há questões que nós vamos trabalhar no curso que vão trabalhar com a ideia da coerência, a gente tem que avaliar um outro aspecto além do gramatical. Então, claro que você mudou a relação sintática, porque isso é evidente. Isso eu nem precisaria ler o texto. Se eu tenho o verbo no singular, se o autor do texto pôs o verbo no singular, ele tem como base um sujeito singular. Isso tem que ser óbvio na cabeça de vocês, porque nós estamos falando de verbo singular plural, logo estamos falando de sujeito singular plural. Certo? Tudo bem? Então, o que que acontece nesse caso? Se o verbo está no singular ali, é porque o sujeito é singular. E é claro que se eu ponho no plural, eu mudei as relações sintáticas. Eu vou mudar o sujeito. Tudo bem? Como esse que eu fiz a documentação da casa. Eu simulei uma outra questão para vocês fazerem um paralelo para entender o enunciado. Certo? Que é como a Mari falou, o enunciado já complicou a cabeça dela. Aí eu tenho que pensar na correção gramatical. Tá, muito bem. Então, para isso, eu tenho que ir ao texto e verificar qual é o sujeito do verbo ter. Esse cadáveres expostos poderia ser o sujeito dele. Não pode. Porque esse tem, ó, quem tem uma dimensão social distinta aí é a relação e não os cadáveres expostos. Certo? Gente, a gente vai encerrar nossa aula aqui hoje. Então,
A Jéssica já está no curso, a Francine já está no curso, o Heather já está no curso. Aí a Mária, Juliano e o Carlos, se vocês quiserem participar, então, eu vou fechar aqui. Para aqueles que quiserem participar, é só falar comigo no privado depois, tá?